Várias pessoas ficaram feridas ou foram detidas durante os protestos contra o regime comunista de Cuba nesse domingo, segundo a imprensa independente. Em Havana, jornalistas da Associated Press flagraram pelo menos 20 prisões de manifestantes que foram levados em carros policiais ou particulares. Também há relatos de pessoas que ficaram feridas em confrontos com a polícia, com a ditadura. Em Havana, um repórter da AP foi agredido por simpatizantes do regime e um fotógrafo da mesma agência de notícias foi ferido pela polícia. Em Camagüey, moradores denunciaram que a ditadura castrista enviou tropas especiais para reprimir os protestos e relataram ao menos 2 feridos em ação das forças da ditadura. A Anistia Internacional condenou a repressão da ditadura comunista. Pessoas foram feridas por tiroteios policiais, prisões arbitrárias, ameaças e ataques a jornalistas, incluindo um fotógrafo da agência AP. Disse Érica Guevara Rosas, diretora da Anistia Internacional para as Américas, na noite desse domingo. Nas redes sociais, o apoio aos cubanos que clamam por liberdade é enorme. Já são mais de 2,5 milhões de tweets, a imensa maioria, óbvio, torcendo por uma Cuba livre. Já os comunistas espalhados pelo mundo tomam o partido da tirania assassina criada pela família Castro, o ídolo de Lula. É o caso do MST, o braço armado do PT no campo. O governo convoca a população revolucionária a se insurgir nas ruas em defesa da revolução contra essas manifestações de caráter antirrevolucionário, escreveu a página oficial do MST. Observem o que se passa em Cuba, ou tentem, pois a tirania comunista cortou a luz e a internet, já limitada e capenga. E entendam por que todo totalitário quer desarmar o povo. Arma é liberdade. Milhões de escravos desarmados estão à mercê de milicianos lulistas, sem chance de defesa. Essa foi a pegada de várias mensagens também. Bárbara, do canal Te Atualizei, comentou: o povo de Cuba desarmado agora é alvejado pelos revolucionários que protegem a ditadura comunista. Que Deus proteja e livre esse povo. O canal Dama de Ferro sintetizou: o povo cubano é uma maioria desarmada. Deus os proteja. A advogada Flávia Ferronato foi direto ao ponto. O povo cubano está desarmado. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Ioni Santos, líder ativista, corajosa na Ilha Presídio, pediu ajuda ao mundo. Eles reprimem e censuram. Chegou o dia que eles não querem aceitar que as pessoas já tenham dito basta. Sem internet, sem suprimentos e com as ruas tomadas pela polícia, é assim que a gente está. Pelo menos 2 colaboradores do movimento 14 de Maio estão desaparecidos. SOS Cuba. O senador republicano da Flórida, Marco Rubio, de origem cubana, explicou: os protestos em Cuba não são apenas sobre escassez. O socialismo promete comida, remédios, renda garantidos se você desistir da sua liberdade. Quando, como sempre, falha em entregar, você não tem a sua liberdade de volta. É por isso que os manifestantes estão gritando liberdade. Já Dan Crenshaw mostrou revolta com a tentativa do governo Biden de mascarar o que se passa em Cuba, como se tudo fosse uma manifestação por mais vacinas e não pela própria liberdade. O portal Senso em Comum lembrou quem são os aliados com o regime opressor cubano no Brasil, aqueles que nos acusam de antidemocráticos, na maior inversão cara de pau do planeta. Randolph Rodrigues é o queridinho dessa CPI circense e é também companheiro de Nicolás Maduro, que por sua vez é o braço direito do regime cubano hoje. E há, claro, os isentões, aqueles que garantem defender a democracia, mas sempre colocam um mais depois para justificar atrocidades oriundas da esquerda. A realidade cubana em nada se parece com as falácias repetidas pelos esquerdistas. O imitador de focas, por exemplo, escreveu: eu sou um defensor da democracia representativa e serei contra sempre regimes autoritários. Mas o cara me perguntou se alguém já venceu na vida num país socialista.
Ora porra, eu só falei o óbvio. Em Cuba não há analfabetismo, a saúde é de ponta e gratuita e há muita segurança. Estamos vendo. Os bobinhos, vale lembrar, diziam que tudo melhoraria com Obama, o paizão dos Castro, e com a morte de Fidel. Apostaram suas fichas numa abertura gradual e voluntária, como se alguma vez na história tiranos comunistas tivessem aberto mão do poder e do controle sem uma forte pressão externa e interna. Cuba só será livre com atos de rebeldia contra a tirania, de preferência com ajuda internacional concreta. Os cubanos merecem respirar ares livres. São escravos há meio século, numa situação de penúria. E pensar que vagabundos comunistas querem importar essa realidade para o Brasil com apoio até de certos banqueiros. Nunca esteve tão claro o que se passa em 2022. De um lado, quem apoia o povo cubano e vai votar em Bolsonaro. Do outro lado, quem apoia a ditadura cubana e está com Lula.